Ok. Boa tarde a todos. Eu venho aqui para falar de algumas boas práticas de React. Nós na Fisei trabalhamos muito com React, a nossa stack é basicamente toda em React e pronto, vim aqui partilhar algumas das coisas que nós aprendemos. Eu vou começar por explicar um bocado como é que funciona o modelo de rendering do React. Depois vou falar sobre fazer rendering eficiente, Lifecycle Hooks, que é uma nova API do React, e Maintainable Components e Code Splitting. Já agora, toda a gente aqui fala português, certo? Okay. E também aqui, quem é que sabe o que é React? Ok, muita gente. Pronto, para quem não sabe, React é uma biblioteca, não é uma framework, é uma biblioteca de JavaScript que permite basicamente atualizar o DOM do browser, ou seja, o DOM são os objetos que estão visíveis no browser. E a grande inovação que o React trouxe quando apareceu, há uma série de anos, foi a abordagem declarativa que o React utiliza. E esta abordagem é principalmente baseada num conceito que o React, não vou dizer que introduziu, mas que trouxe bastante para a ribalta no desenvolvimento web, que é o conceito de Virtual DOM. Que basicamente o Virtual DOM significa termos uma representação da UI em memória, ou seja, que não está no DOM, que nós manipulamos e depois sincronizamos para o DOM. E esta separação entre o que está no browser e a representação da UI que nós temos em memória é o que nos permite a API declarativa do React, que foi a grande vantagem que o React trouxe. Depois aqui a dificuldade é manter sincronizada esta representação que nós temos em memória e o que está no browser. Isso é um processo que em React é chamado de reconciliação e é daí que vem depois todas as partes mais interessantes, digamos, em termos de performance e os maiores desafios técnicos. No React, as árvores o Virtual DOM, digamos assim, tal como no DOM no browser, é uma árvore. Ou seja, uma árvore de elementos que tem uma hierarquia, tem um elemento top level e depois tem todos os elementos filhos lá por baixo. Neste exemplo aqui temos uma lista de utilizadores, muito básica, onde cada utilizador é representado por um elemento de uma lista e tem simplesmente o nome. Se eu passar isto para o DOM, isto vai ser representado muito simplesmente por uma lista com vários elementos. Onde isto fica interessante é quando eu quero alterar alguma coisa. Eu já tenho uma lista de utilizadores, mas, por exemplo, se eu quiser alterar o nome do último utilizador, como é que eu faço? O que o React vai fazer, de forma transparente para nós, é gerar uma nova árvore de estado e depois vai comparar as duas árvores e perceber o que é que ele tem que alterar no DOM. Ou seja, nós vimos por aqui abaixo e vemos, este não mudou. Okay, se este não mudou, eu tenho que atualizar ali. E é desta forma que o React consegue fazer updates parciais ao DOM, porque ele, ao comparar as duas árvores de estado, consegue perceber quais é que são as operações mínimas que são necessárias a efetuar. Para fazer este processo de comparação, o React vai comparar se o React Element é a mesma instância, ou seja, se o objeto é o mesmo. Se não for o mesmo, é uma nova instância, iríamos ter que fazer re-render a árvore toda, porque mudou tudo. E depois para elementos DOM, digamos assim, ou elementos base, ele vai comparar o tipo e depois vai comparar atributo a atributo e depois muda só os atributos que necessitar. Onde isto é mais interessante é nas listas. E o caso mais simples numa lista é simplesmente adicionar um novo utilizador. E se nós fizermos este algoritmo, passar pela árvore toda, vemos que é fácil perceber que foi adicionado um novo utilizador porque este elemento não existia na lista antiga. Então conseguimos simplesmente adicioná-lo. Para listas onde nós vamos adicionar um elemento no início ou no meio, isto já não funciona bem. Porque eu vou aqui a comparar por aqui abaixo e quando comparo os dois primeiros, vejo que eles não são iguais, então na verdade nada é igual e aquele último não é como se não existisse, porque eu estou a comparar um a um diretamente, então basicamente eu vou ter que atualizar a lista toda. Para evitar fazer isto,
existe um conceito muito importante em React para fazer render de listas, que é o key, o atributo key, que nos permite definir um identificador que nos vai permitir identificar elementos diferentes entre árvores de estado diferentes. Ou seja, o mesmo utilizador vai ter um ID único, neste caso é Alice, ou aqui o Bob também, e eu consigo identificá-los entre duas árvores de estado e consigo perceber que só este elemento é que foi introduzido e que não existia antes, e então só preciso de o adicionar no início e não preciso estar a atualizar a lista toda. É muito importante que este key atributo seja único, obviamente, porque senão não vou conseguir fazer esta lógica, e que também seja consistente, seja estável, para que entre dois renders diferentes ele continue a ser o mesmo e esta lógica funcione corretamente. Agora vou falar um bocado mais sobre fazer render de forma eficiente. O que nós vimos ali atrás basicamente permite-nos, são algumas otimizações que o React já faz por default, digamos assim, se nós usarmos o key element, mas existem algumas atualizações, algumas melhorias que nós podemos fazer em cima do que o React nos dá por default. Porque o React não faz muitas assunções sobre o que nós estamos a fazer. E uma das coisas que o React não assume é que para os mesmos inputs, os outputs são sempre os mesmos. Só que isso é uma assunção que, na verdade, em muitos casos, nós podemos fazer, porque na maioria dos casos, para os mesmos inputs, nós vamos ter os mesmos outputs. Então o React dá-nos uma série de APIs alternativas que fazem essa otimização e que nós devemos usar por default. Isto até agora não tem sido uma prática muito comum, mas é uma coisa que nós devemos introduzir para melhorar a performance das nossas aplicações de React. E se nós fizermos isto por default, já vamos ter por default uma performance melhor do que estávamos a ter antes. E essas APIs são o React Memo, que é utilizado para Functional Components, e o Pure Component, que em vez do component normal de React. Eu só queria... Ok. Acho que perdi aqui um slide. Mas no caso dos Pure Components, nós às vezes temos que fazer atualizações não. Precisamos de uma lógica mais elaborada do que simplesmente perceber se para os mesmos inputs o output vai ser sempre o mesmo. E então temos uma função que é o should_component_update, que nos permite definir uma lógica mais elaborada. No entanto, isto tem algumas limitações, porque os componentes em React recebem as propriedades que eles precisam para fazer render. E o Pure Component que eu estava a falar, ele vai comparar o valor de cada propriedade e ver se o valor for o mesmo para cada propriedade, eu não preciso fazer re-render. E se for um valor diferente, eu preciso fazer render. Isto parece uma lógica simples e que faz sentido. Mas em JavaScript isto tem alguns problemas, especialmente relacionado com objetos. Porque se eu, como estou a fazer aqui neste caso, se eu passar aqui um objeto inline, isto na verdade está a criar um novo objeto que tem um novo valor. E se tem um novo valor, o React vai pensar que é um objeto novo e diferente e vai precisar de fazer re-render. Isto é um dos problemas, e depois já o problema contrário, que é se eu aqui tiver a passar um objeto que eu já tinha criado anteriormente, em vez de estar aqui a criar um novo objeto, mas mudar uma das propriedades internas do objeto, como o valor do objeto é o mesmo, o React também não vai conseguir perceber que mudou uma coisa lá dentro do meu objeto e que ele tem que atualizar. A solução para isto é muito simples, é só passar as propriedades diretamente, em vez de está-las a passar dentro de um objeto. Obviamente, isto não é uma solução que escale para dezenas de propriedades, por isso é preciso fazer aqui um equilíbrio entre ter uma boa API e ter um componente que funciona de forma fácil out of the box. Porque vocês podem passar objetos à mesma, mas vão ter que implementar essa lógica custom depois no should_component_update.
O mesmo problema acontece com funções. As funções em JavaScript também são objetos. E se eu estiver aqui a criar uma função inline, como eu estou a fazer aqui através desta arrow function, ou como eu estou a fazer aqui através desta chamada ao bind, isto na verdade vai estar a criar um objeto novo cada vez que este render é chamado. E isto vai fazer com que o pure component faça re-render sempre. Para evitar fazer isto, eu tenho várias opções. Posso fazer bind do método no construtor. Isto vai fazer com que este valor seja sempre o mesmo nos vários renders. Também existe uma sintaxe que ainda não está no standard, que é a class property syntax, que permite, quando nós estamos a declarar um método, que ele esteja automaticamente bound para o this, e isso resolve aqui o problema. No caso das refs, podemos usar esta API, que é o createRef, que na verdade é a API recomendada para usar refs, em vez de estarmos a usar esta inline arrow function. Como é que nós podemos detectar se a nossa aplicação está a fazer estes re-renders desnecessários ou não? Muitas vezes nós até estamos a desenvolver a aplicação e às vezes estamos a implementar feature atrás de feature e não paramos um bocado para perceber porque é que as coisas estão lentas. Às vezes nem notamos que as coisas estão lentas porque é no nosso computador local ou porque já nem notamos. E uma forma muito concreta de saber se estamos a fazer aqui trabalho ineficiente é, por exemplo, usando as DevTools do React, usando uma feature que eles têm, que é o Highlight Updates, que basicamente nos vai mostrar na UI quais é que são as partes da aplicação que estão a fazer re-render quando há uma interação. Por exemplo, se eu carreguei no botão e toda a minha aplicação está a fazer re-render, se calhar não era necessário para, em resposta daquele botão, eu atualizar a minha aplicação toda. Se calhar precisava só de atualizar uma lista, por exemplo. As DevTools do React permitem-nos ver isso. Para além disso, são uma ferramenta muito útil para quem desenvolve em React. Eu diria que quem desenvolve em React quase sempre tem esta extensão instalada, e se não tiver, devia ter, porque permite ver a árvore toda da Virtual DOM do React, permite alterar props, alterar o estado e até algumas funcionalidades mais avançadas que eu vou falar a seguir. Outra alternativa é usar este package que, quando é adicionado à nossa aplicação, ele vai nos dizer na consola se nós estamos a fazer renders desnecessários ou não. Outro ponto que tipicamente causa problemas de performance é quando nós temos listas muito grandes. Ou listas que nem precisam de ser muito grandes, mas que têm elementos que são muito complexos. Por exemplo, se eu tiver uma lista com 100 elementos, mas cada 100 elementos for super complexo e tiver montes de muitos elementos lá dentro e for uma coisa expensive de fazer render, eu posso ter este problema. E basicamente aqui o problema é simplesmente tem a ver com a quantidade de nós que o browser consegue ter ao mesmo tempo em memória, que é limitada. Se eu tiver uma lista muito grande, uma lista que tem muitos nós, isso não vai escalar bem, não vai ter uma boa performance. Para dar a volta a isso, existe uma técnica que são as listas virtuais, que basicamente permitem que o número de nós que nós estamos a utilizar para fazer render de uma lista seja independente do número total de elementos. Basicamente só mostrando os elementos que estão visíveis e alguns acima e abaixo. Temos aqui estes packages de React que já nos ajudam a abstrair isso, porque obviamente é uma lógica um bocado complexa que nós estamos a implementar, mas que já podemos utilizar usando estes packages. Outro ponto muito importante de performance tem a ver com profiling. Tipicamente nós vamos usar para fazer profiling as ferramentas que a DevTools do Chrome nos dá, se nós estamos a usar o Chrome. No entanto, há aqui uma coisa importante que é, se nós estivermos a usar isso para estar a fazer testes à nossa aplicação de React, convém desligar todas as extensões, principalmente a React DevTools, porque vai interferir bastante com os medimentos de performance. E as React DevTools que eu estava a falar há bocado, elas próprias têm um profiler que é bastante útil, porque já está mais
digamos, integrado com o React. Isto se vocês estiverem a usar o React 16.5 ou mais recente. Vou agora falar de outro ponto muito importante em React, que são os Lifecycle Hooks. Ou seja, o React tem uma série de métodos que nos permite correr código quando um componente foi criado, quando um componente está a ser atualizado ou quando um componente está a ser destruído. E isto é útil para fazer pedidos Ajax, para poder testar o local no componente, por exemplo, de um formulário. Isto tem sido uma coisa que tem mudado bastante ao longo das várias versões do React, porque é um dos pontos que causa mais problemas. E inclusive no React 16.8, que saiu agora há pouco tempo, saiu uma API chamada Hooks, e que basicamente mudou muito a forma como nós interagimos com os Lifecycle Methods. Eu primeiro vou falar das APIs antigas e depois vou falar das APIs novas. Em relação às APIs antigas, também já houve bastantes mudanças no passado, e só para vocês terem um bocado de noção disto, e dependendo da versão que vocês estiverem a usar, na 16.3 houve muitas mudanças, e na 16.4 houve algumas mudanças mais pequenas. Nesta apresentação, vou falar só das coisas mais recentes, por isso tenham isso em atenção. E também de notar que os métodos que entretanto foram deprecated não devem ser obviamente usados, porque é muito provável que numa versão futura eles sejam removidos e depois vocês vão ter imenso trabalho a migrá-los todos. Pronto, este diagrama assim, meio complexo representa os vários Lifecycle Hooks que o React tem. E está dividido em 3 partes. A primeira é quando o componente está a ser criado, a segunda é quando o componente está a ser atualizado e a terceira é quando o componente é destruído. Quando o componente está a ser criado, a primeira coisa que é chamada é o construtor. Isto é o construtor mesmo da classe do componente. Aqui há uma coisa muito importante que é, devido à forma como o React funciona, este construtor não deve ter side effects. Ou seja, side effects são coisas que têm efeitos fora do componente, como um pedido Ajax ou uma alteração direta ao DOM. Esse tipo de coisas não deve ser feita aqui. Deve ser feita aqui neste outro método, que é chamado depois do componente ter sido criado e já ter sido colocado no DOM pela primeira vez. Mas pronto, voltando aqui atrás, depois do construtor, é chamado este método aqui, que é o getDerivedStateFromProps, que é um método que, se vocês estão a usá-lo muito, provavelmente é porque estão a fazer alguma coisa de uma forma não muito idiomática, ou seja, há uma forma mais simples de fazer isto. Isto é um método que é só para ser usado em casos muito raros, em que o estado depende das mudanças das props ao longo do tempo. E se vocês estão a usar isto, eu recomendo que vocês venham à documentação do React e tenham alguns exemplos de formas mais simples de fazer essas operações. Depois temos aqui o render, que na verdade o que vai devolver é o método que vai devolver aquela representação da UI que nós depois vamos comparar com a anterior e meter as diferenças no DOM. Sendo que esta é aqui a fase em que pomos as diferenças para o DOM. Quando nós estamos a atualizar, temos outra vez este método. Depois, temos aqui este método muito importante que eu falei, que basicamente nos permite dizer, ter uma lógica custom, que nos permite dizer se nós queremos atualizar este componente ou não. Se nós sabemos que, de acordo com as mudanças de props que houve, o componente não precisa de ser atualizado, nós podemos dizer que, ok, o componente não precisa ser atualizado e vou poupar aqui imenso trabalho. Não só aqui, mas também nos filhos deste componente. Se este for um componente com muitos filhos, eu ao não estar a fazer render aqui, vou estar a poupar imenso poder de processamento que de outra forma teria a ser gasto. Depois do render, é chamado este método aqui, que também não é um método para utilização comum, é só para alguns edge cases em que temos que medir, por exemplo, coisas no DOM antes do DOM ser utilizado. Atualizamos o DOM e depois o component de update é chamado. É nestes dois métodos aqui que nós podemos fazer coisas como pedidos Ajax, como atualizações manuais de DOM, por exemplo, integrações com jQueries, etc. É nestes dois métodos aqui. Finalmente, quando um componente é destruído, este método é chamado. Na verdade, este método muitas vezes é um bocado ignorado, mas é um método muito importante. Porque se nós, nestes outros dois métodos, tivermos introduzido side effects,
Por exemplo, se tivermos fazer um bind a um listener de eventos, ou um emissor de eventos, aliás, e nós não limparmos isto aqui, o emissor de eventos nós vamos continuar a receber eventos desse emissor de eventos, apesar do componente já ter sido destruído. Ou seja, é muito importante neste método aqui lembrar-nos sempre de reverter side effects que tenhamos criado. Só aqui mais algumas considerações rápidas. Existe um modo que é o Strict Mode, que é recomendável de usar, porque ele vai fazer mais uma série de verificações que depois vos vão permitir fazer upgrade da vossa aplicação de React para a nova versão muito mais facilmente. É muito importante ter sempre error boundaries, que são basicamente vos permitem dizer num determinado componente que se aquele componente ou os filhos derem erro ao fazer render, mostra uma determinada mensagem. Porque atualmente, se vocês não implementarem isto, o React vai apagar tudo e vai ficar tudo em branco. Por isso é importante implementarem esta mensagem de erro. Uma coisa que às vezes causa bugs é não chamar o super props no construtor, porque se vocês não chamarem isto, o this.props no construtor não vai ter o valor das props. E pronto, depois isso vai arrebentar, basicamente. E finalmente, se vocês estiverem a fazer render manualmente, digamos assim, usando o React DOM de componentes no DOM, não se esqueçam de, quando já não precisarem do componente, de o destruir. Porque senão vão ficar com componentes zombie, e se for uma coisa em que vocês interagem muito, imaginem que é um dialog, cada vez que abrem o dialog em memória fica lá um componente zombie, e às tantas estão ali com um consumo de memória muito grande e não percebem porquê. Ou seja, se vocês estiverem a fazer render diretamente usando o React DOM de componentes React no DOM, é muito importante limparem esses componentes. E o último tópico que eu ia falar é uma coisa que também é uma pitfall bastante grande, que é o facto do setState, que é o método que nos permite alterar o estado local de um componente em React, para quem não sabe, ser assíncrono. Ou seja, quando eu chamo aqui o setState, o valor do count no state não vai ser atualizado imediatamente. Ele só vai ser atualizado no futuro e não sabemos exatamente quando. E isto é feito desta forma para o React poder implementar algumas otimizações de renderização, mas faz com que uma chamada como esta, na verdade, possa produzir resultados errados. Porque se este this.state não for atualizado da próxima vez que isto for chamado, eu vou ter o mesmo valor. Ou seja, se este count estiver a 0 e isto for chamado 2 vezes, isto vai continuar a 1 em vez de passar para 2. Para evitar isso, o que nós queremos, quando estamos a computar um novo estado que é dependente do anterior, usar sempre esta função de mutação que nos permite decorar aqui a mutação e depois ela vai ser aplicada de forma segura. E isto é um erro muito comum e é mesmo muito importante, sempre que vocês estiverem a implementar um setState em que o estado atual, em que o novo estado depende do estado anterior, fazerem-no desta forma. Ok. Agora vem o Zoox, que foi a nova API de React. Não sei quem é que já ouviu falar do Zoox. Pronto, tem sido bastante falada. E vou abordar aqui um bocado, introduzir um bocado, para quem não conhece. Os Zoox, porque é que os Zoox foram criados? Qual é que foi assim, a motivação? Foram 3 motivações principais. A primeira é que reutilizar lógica entre componentes é uma coisa difícil de fazer. Uma das coisas que se fazia era usar higher order components, que é uma solução que às vezes funciona, outras vezes não funciona muito bem, tem algumas limitações. E por outro lado, também React tem este conceito de classes que para algumas pessoas que estão a entrar em React é um bocado confuso e que pode não ser necessário. E então eles implementaram esta nova API, que são os Zoox, que simplifica bastante o código. E vou-vos mostrar, isto é o código usando as APIs normais de React, ou seja, o Pure Component. E isto é o mesmo código usando os Zoox.
seja, vocês podem ver que isto até tem aqui uns comentários, porque na verdade isto tudo é basicamente o que está aqui, em termos de código. Ou seja, simplifica mesmo muito o nosso código e evita termos de usar conceitos como classes. E o que é que isto está aqui a fazer? Como é que isto funciona? Então, o hook, neste caso aqui, é este método que é o useState, que é um método providenciado por React. E nós passamos a este useState o nosso estado inicial. E depois ele vai devolver-nos duas coisas. Vai nos devolver o valor atual para aquela variável e uma função que nos permite alterar a variável. E depois eu posso usar a função aqui quando eu quiser alterar o valor. E mesmo em renders diferentes, ou seja, quando este componente for renderizado várias vezes, este count vai sendo mantido atualizado porque o React aqui por trás está a fazer track do valor, apesar disto ser uma função que não tem aqui variáveis de estado e etc. E se vocês virem, compararem, isto é um código, apesar de ter este conceito aqui dos hooks, é muito mais simples de escrever e até de perceber do que este aqui. Até porque, se vocês virem, com os hooks não há aquele problema que eu estava a falar do state ter que ser atualizado de uma forma especial, se o estado depender do anterior. Nós aqui podemos simplesmente atualizá-lo porque aqui não temos a questão de estarmos a mutar o estado nós diretamente. Inclusive eu tinha aqui um exemplo. Vamos ver sobre. Ok. Está aqui um bocado. Ok. Pronto. Isto é um exemplo. Não sei se vocês conseguem ver bem, não? Aqui tenho um exemplo em que estão a usar hooks, que é parecido com o que eu tinha aqui ali há bocado, só que mais complexo. Neste caso, até tenho aqui duas variáveis de state, ou seja, se eu quiser ter mais do que uma variável no state, eu simplesmente uso o hook outra vez. E a forma como o React faz track disto é usando a ordem em que estes hooks são chamados. E depois eu aqui posso usar isto simplesmente como variáveis normais de JavaScript, ou seja, nós aqui nem sequer estamos a usar objetos em que a chave é o valor do state e depois o valor é o valor daquela chave. Isto são só variáveis JavaScript que eu posso usar diretamente. E se vocês virem aqui, mesmo tipo, nos vários renders, os valores são sempre mantidos como numa classe normal num componente normal de React. Ok. O objetivo dos hooks é permitirem-nos usar aqueles lifecycle methods todos que nós vimos antes em componentes funcionais. E, obviamente, os hooks não funcionam em classes porque eles foram desenhados para evitar ter de usar classes. E o objetivo final dos hooks é simplificar o desenvolvimento com componentes React. O React já tem alguns hooks pré-definidos, como o useState, e também vos permite a vocês próprios criarem os vossos próprios hooks. Tenho aqui um exemplo de um outro hook, que é o useEffect, que basicamente permite vocês fazerem side effects dentro de um componente funcional. Se vocês pensarem sobre isso, conceptualmente é uma coisa muito interessante. E simplesmente este método useEffect, na verdade, ele está a fazer o mesmo trabalho que 3 métodos do lifecycle antigos. Ou seja, nós anteriormente tínhamos 3 métodos que através desta nova API estamos a simplificar só para um método.
Ou seja, isto simplifica bastante os nossos componentes React e mesmo conceptualmente pensar sobre os nossos componentes. Pronto. Vou só aqui falar sobre algumas boas práticas dos hooks. Primeiro, é muito importante que vocês não chamem o hook dentro de ifs, loops ou funções, ou seja, têm que ser sempre chamados aqui no top level, porque os hooks funcionam com base na ordem em que eles são chamados. Se estiver dentro de um if ou de um for, pode ser chamado de uma ordem diferente. E também outro ponto muito importante, os hooks só fazem sentido serem chamados dentro de componentes React ou de custom hooks. Não faz sentido estar a chamar hooks dentro de funções normais de JavaScript que não têm nada a ver com React. Okay. Vou agora falar aqui sobre algumas boas práticas de componentes maintainable. Uma coisa muito importante para que um componente seja maintainable é que o método de render dele seja pequeno. Se nós temos um método render enorme com montes de funções inline, fica muito difícil de perceber porque nós não conseguimos olhar para o render e ter uma view top level do que é que aquele componente está a fazer. Então, o que é recomendado é que nós façamos a extração de digamos, subpartes para métodos ou componentes separados. Por exemplo, eu aqui tinha duas listas de utilizadores. Em vez de estar aqui a repetir o código para cada uma das listas, eu puxei isto para fora. Podia puxar isto também para quer dizer, neste caso não faz sentido puxar para um componente diferente. Mas se isto fosse mais, se eu tivesse aqui mais elementos, podia puxar isto para um componente diferente. E também isto em conjunto com outra boa prática, que é ter o render no final do ficheiro, faz com que o render sirva como um index do que é que aquele componente está a fazer e eu posso ir fazendo drill down para cada método em específico. Pronto, e já agora só referi que estas práticas todas aplicam-se também a componentes funcionais, é a mesma coisa. Outro ponto também de contenção muito grande são as inline conditionals no JSX. Ou seja, que basicamente isto é um exemplo muito mau em que temos aqui vários inline conditionals e isto não se percebe nada. Ter muitas condições, ter vários ifs ternários nested dentro uns dos outros não é uma boa prática porque isto obviamente é difícil de ler. Como é que nós podemos fazer isto melhor? Temos três opções, na verdade. Podemos puxar isto para um if-else ou para um conjunto de ifs aqui dentro da função de render, ou seja, isto assim já fica muito mais explícito do que é que nós estamos aqui a fazer. Podemos pôr isto tudo noutra função ou podemos pôr isto tudo até noutro componente, esta lógica toda, conforme fizer sentido. O importante é evitar aquele molho de ifs que ninguém entende. Quando nós estamos a precisar de definir classes com base numa condição ou com base numa lógica complexa, é muito recomendado usar este package, que é o class names, que basicamente vos permite, em vez de ter este if aqui, para definir se o utilizador está ativo ou não, permite-nos definir isto desta forma, que é muito mais, primeiro, é muito mais compacta, mas também é mais fácil de entender e não evita estarmos aqui com ifs dentro dos componentes. Outro ponto muito importante é a utilização de prop types. Prop types são uma espécie de documentação que o próprio React nos disponibiliza e que nos permite documentar as propriedades dos nossos elementos. Pronto, talvez muitos de vocês já conheçam isto. Esta API é muito completa, permite-nos documentar basicamente todos os tipos possíveis e até fazer validações custom. Por isso é uma coisa muito importante de ter. Outro ponto que também levanta alguma contenção ou causa alguma confusão são as refs. As refs são uma forma de nós, no componente React, estarmos a aceder diretamente a um DOM node ou estarmos a chamar um componente diretamente
e chamar-lhe métodos nesse componente, ou seja, trabalhar de uma forma imperativa. O modelo do React é declarativo, não é imperativo. E quando nós estamos a usar refs, estamos a remar um bocado contra a corrente, estamos a fazer as coisas de uma forma que no final não é a melhor forma, que nos vai dar mais trabalho. E então devemos evitar usar refs sempre que possível. E se vocês imaginem que vocês têm um dialog, em vez de estarem a expor o método open e o método close, como faríamos de uma forma imperativa, digamos assim, a forma correta é expor uma propriedade, que é isOpen, e depois passar a true e a false conforme nós queremos abrir ou fechar o dialog. E na documentação do React existe um guia também mais detalhado sobre como podemos passar de usar refs para usar unicamente a API do React. O último tópico. Isto não se vê. Estava aqui um retângulo à volta. O último tópico, que é um tópico também muito importante, é o code splitting. Quando nós temos uma aplicação grande, deixa de fazer sentido estar a mandar para cada utilizador todo o código, porque cada utilizador pode só precisar de uma parte do código naquele momento. Há utilizadores que, dependendo do tipo de utilizador, se calhar nunca vão ver uma parte da aplicação, mas estão a receber o código todo dessa parte. Não faz sentido. Então existe esta técnica de code splitting, que imagino que a maioria de vocês já conheça, e que nos permite basicamente dividir o que era um bundle grande, ou seja, imaginem que isto tem aqui um retângulo grande que vai até ali, dividir isto em bundles mais pequeninos, e quando o utilizador faz uma ação que vai precisar daquele código, nós só carregamos esse código nessa altura. E aqui temos um bundle muito mais pequenino inicial. O React tem algumas APIs introduzidas relativamente recentemente que nos ajudam a fazer isto. A primeira é o React Lazy, que basicamente faz wrap a um import e nos devolve um componente que só vai ser renderizado quando ele acabar de ser importado. E a segunda parte é o Suspense, que é um componente que já vem built-in, que permite, enquanto aquele componente lá de cima está a carregar, mostra um loading, que é este fallback aqui. Aqui só de notar que estas duas APIs não estão disponíveis para server-side rendering, ainda, pelo menos. E que nós também ainda não é possível usar o Suspense para mostrar loadings, por exemplo, em pedidos Ajax. É uma coisa que vai sair numa versão do React futura. Pronto, e é tudo que eu tenho para vocês hoje. Obrigado. Antes de passarmos para perguntas, eu ia só falar de um evento que vamos ter ali na Feedzai, dia 1 de junho. Basicamente vamos abrir o escritório para toda a gente que nos quiser ir lá conhecer, conhecer as nossas equipas, o trabalho que nós estamos a fazer. E pronto, se quiserem inscrever, podem fazê-lo aqui neste link, ou podem falar comigo, também vos posso explicar mais um bocado sobre isto. Não sei se alguém tem alguma pergunta.